Amém, queridos? Boa noite a todos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto a você que está aqui conosco no templo, tanto a cada um dos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela transmissão. Sejam todos bem-vindos a mais esse culto da palavra. Amém? Graças a Deus por cada um da vida de cada um dos irmãos, porque estão aqui, graças a Deus para a vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, graças ao Senhor por estarmos aqui, por Ele ter nos sustentado e ter nos guardado, amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé, para que a gente venha dar início a esse culto da palavra, para que a gente venha aprender mais o Senhor. Creio que o Senhor Ele já se faz presente nesse lugar, pois a palavra dele diz que onde dois ou mais se reunirem, ali ele estaria presente. Então o Senhor está nesse lugar, creia que Ele está conosco. Aqui é um momento que temos o privilégio de desfrutarmos da comunhão com Ele. Amém? Obviamente, não só aqui, mas em todos os cantos, mas há uma unção diferente derramada sobre esse lugar. Há uma unção diferente sobre essa casa. Amém? Então, convido os irmãos a fecharem os seus olhos. Não sei como foi o seu dia, não sei quais foram as suas lutas, mas o Senhor sabe. E se chegamos aqui é pela graça e misericórdia do Senhor, porque Ele marcou esse encontro com cada um de nós, porque Ele gostaria que estivéssemos aqui. Então, irmãos, aproveitem essa oportunidade, extraiam o melhor essa noite, entreguem o melhor ao Senhor, pois Ele é digno. Prestem o melhor culto, a melhor atenção. Entregue o melhor de cada coração ao Senhor. Creio que o Senhor, como falei, creio que o Senhor está nesse lugar e Ele deseja receber o nosso melhor. Então, irmãos, que as nossas orações, que os nossos louvores, as nossas ofertas, os nossos dízimos suba com aroma agradável a Ele. Que alegre o coração dEle, que Ele se alegre por enxergar nesse lugar filhos e filhas obedientes. Homens e mulheres tementes ao nome dEle. Homens e mulheres que abrem mão de si próprios para estar na casa dEle e na presença dEle. Então comece a falar com o Senhor, comece a atrair mais e mais a presença dEle para esse lugar, para dentro de cada um de nós, para que Ele possa fazer aquilo que Ele deseja essa noite, a cada um de nós. Senhor, graças te damos, Pai, por mais essa noite, Senhor, te agradecemos, Pai, por mais esse dia, Senhor, te agradecemos, Pai amado, por mais essa oportunidade que temos de estar na Tua casa, Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor, o que eu te clamo, Pai, nessa hora, Pai, Senhor, perdoa, Pai amado, as nossas falhas, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai, perdoa, Senhor, tudo aquilo que possamos, Senhor, ter cometido, Pai, que desagradou o Teu coração, Senhor. Pai amado, te pedimos mais uma vez perdão, Senhor, mais uma vez te pedimos, Pai, amado Senhor, limpa-nos, Pai, para nos possamos, Pai, nos colocarmos na Tua presença. Então, Pai, Senhor, purifica, Pai, cada coração que aqui está, Senhor. Acalma, Senhor, cada alma, cada espírito aqui presente, Senhor, nos acompanhando, Pai. Visita, Senhor, esse lugar como cada lar, Pai. Que a Tua presença, Senhor, já comece, Pai, desde já, Pai. Fazer, Senhor, a Tua vontade, cumprir, Senhor, o Teu querer, de que a Tua presença, Pai, já comece, Senhor, a direcionar cada boca nesse lugar. Já comece, Senhor, a conduzir cada filho e cada filha, Pai, a uma adoração, Senhor, a um clamor a Ti, Pai. Já comece a colocar, Espírito Santo, em cada coração uma gratidão por estar nesse lugar, uma gratidão por estar vivo, uma gratidão por poder estar reunido na Tua casa, Pai. Coloca, Senhor, em nossos corações alegria, Pai, de estarmos, Senhor, diante de Ti, alegria, Senhor, de ouvirmos da Tua palavra, alegria, Senhor, de estarmos, Pai, nesse lugar, Pai, em comunhão junto com os irmãos, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu já clamo a Ti, toma Teu lugar, Pai, de honra nesse lugar, Pai. Senhor, também já declaramos desde já, em nome do Senhor Jesus, que toda investida do maligno, Pai, que todas as forças das trevas nessa hora batem em retirada em nome do Senhor Jesus, pois cremos, Senhor, na autoridade do Teu nome, Pai, pois ela, Senhor, nos dá autoridade, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra, Senhor, toda incredulidade, que caia por terra, Senhor,
todo esfriamento espiritual, Pai. Senhor, que toda falta de vontade de estar na Tua casa, de estar, Senhor, na Tua presença, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, começa a fazer, Senhor, a Tua vontade nesse lugar. Começa, Senhor, a direcionar, Pai amado, esse culto, Pai. Já te entrego também, Senhor, cada momento dele, Pai, cada palavra que venha sair, Senhor, desse altar, Pai, venha cumprir o propósito dela, Pai. Venha gerar em nós, Senhor, um amadurecimento, venha gerar em nós, Senhor, um arrependimento, Pai, que venhamos sair, Senhor, essa noite mais fortalecidos, que venhamos sair, Senhor, essa noite mais decididos, Pai, a viver, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a andar, Senhor, nos Teus caminhos, Pai. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez, reveste-nos, Pai. De Ti, reveste-nos, Senhor, da Tua força, Pai, pois reconhecemos, Pai, a total dependência de Ti, reconhecemos, Pai, que somos falhos, reconhecemos, Pai, que precisamos mais do Senhor, Pai. Então nos ajuda, Pai, escuta, Senhor, o nosso clamor, Pai, inclina, Senhor, os Teus ouvidos a esse lugar, Pai. Senhor, já declara, Senhor, palavras, Pai amado, de cura, de restauração, Pai, de família, Senhor, de vidas, Pai. Já, Senhor, libera palavras de portas abertas, Senhor, de empregos àqueles que estão necessitando, Pai. Ó Senhor, já te clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Também, Pai, amado, pela liderança dessa casa, Pai, te pedimos em nome do Senhor Jesus, sustenta, Senhor, cada servo, cada serva, Pai. Sustenta, Senhor, cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, traz ânimo, Senhor, a continuar caminhando. Traz, Senhor, um novo ânimo, Pai, coragem, Senhor, a continuar prosseguindo na caminhada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, sustenta cada membro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua mão, Pai, esteja sobre cada lar, que a Tua mão esteja sobre cada família, guardando, Senhor, e sustentando, Pai. Senhor, te louvamos mais uma vez, Pai, pois o Senhor é digno, Pai. Tudo que vem acontecer, Senhor, nesse lugar, venha ser para glorificar o Teu nome, Pai. Pois o Senhor é digno, Pai, pois o Senhor é santo, 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 merecedor, Pai, de todo o nosso louvor, Pai. Mais uma vez, Senhor, eu entrego, Pai, os dízimos, Senhor, as ofertas em Tuas mãos, Pai. Consagramos ao Senhor, que cada um delas venha subir com um aroma agradável a Ti. Pai, te louvamos, Senhor, te exaltamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqui agradeço, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, irmãos, lembrando que enquanto adoramos, os irmãos podem estar saindo dos seus lugares, entregando dízimos, ofertas, e assim glorificando o Senhor. Amém? Pra que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em Ti, minha recompensa, o meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem Tê-lo aqui, o meu maior amor. E pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudades, Yeshua, saudades. Andarei sob aos meus olhos até que os Teus olhos encontrem lugar. Andarei, descanso as minhas pálpebras até
volte a Ele. Amém, glória a Deus. Os irmãos, tomem seu assento de forma breve. Passamos agora para o momento da leitura dos pedidos de oração. A irmã Alessandra, ela pede oração pela Sofia e, segundo ela, está no hospital nesse momento, muito gripada, vomitando e cansada, então que a gente venha orar pela vida da Sofia, clamar que o Senhor visite ela nesse hospital, levando cura, restauração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos... Encerrou? Amém? Bom, prometi que ia ser breve, então novamente se coloque de pé, para que a gente venha orar pela vida da Sofia. E aqui, eu peço, coloque sua família em oração, coloque seus trabalhos, amigos, entes queridos, coloque a sua igreja, coloque a liderança dessa casa em oração, sustente-os em oração, em meio às lutas, ore pela vida do seu irmão, que passa também por lutas, por a nação, que o Senhor continue restaurando, que o Senhor continue guardando esse povo, que o Senhor continue dando livramento, que o Senhor continue trazendo vidas, resgatando vidas, que o Senhor continue nos usando a proclamar esse evangelho que, como transformou nossas vidas, continua a transformar outras e continuará transformando vidas até a volta do Senhor, em nome do Senhor Jesus. O que mais temos é motivos para orar, citei alguns, mas tenho certeza que o Senhor colocará mais motivos em seus corações. Conforme eu falei, o que mais temos é motivos para clamar ao Senhor. Então, devemos fazer isso nesse momento como igreja, como um só corpo, em nome do Senhor Jesus. Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos, Pai, diante de Ti, Senhor. E aqui agora, Pai, apresentamos a Ti, Senhor, cada um dos pedidos de oração, Pai. O Senhor conhece, Pai amado, a necessidade de cada um, Senhor, dos seus filhos que aqui estão. O Senhor conhece, Pai amado, a necessidade de cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, Senhor, para a transmissão. Só o Senhor sabe, Pai amado, o que cada um tem clamado. Só o Senhor sabe, Pai, o que cada um tem pedido, Senhor. Só o Senhor sabe, Pai, como está difícil, Senhor, as lutas. Só o Senhor sabe, Pai, quanto pesado está, Senhor, fardos nesse lugar, Pai. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o que eu clamo a Ti, Pai, é, Senhor, traga, Senhor, renovo, traga, Senhor, respostas, Pai amado, a orações, traga, Senhor, provisão, Pai, traga, Senhor, novo ânimo, Pai, traga, Senhor, familiares, Senhor. Só o Senhor sabe, Pai, como tem famílias aqui, Senhor, como tem, Senhor, gente clamando, Pai, pelos seus entes queridos. Só o Senhor sabe, Pai, quanto tem doído o Senhor ver, Pai amado, muitas vezes, Senhor, irmãos, Pai, irmãs, Pai, Senhor, afastados do Teu Evangelho. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, cremos, Pai, que o Senhor é um Deus, Pai, que amolece, Senhor, corações. Cremos que o Senhor é um Deus, Pai, que muda, Senhor, histórias, que muda, Senhor, diagnósticos, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, visita, Senhor, cada uma dessas vidas, levando, Senhor, liberdade, Senhor, levando, Senhor, libertação, Pai, de cativeiros, em nome do Senhor Jesus, quebrando, Senhor, correntes de vício, Pai, correntes, Senhor, de maldições, Pai, que sejam quebradas em nome do Senhor Jesus. Ó Pai amado, também te clamamos nesta hora, Senhor, visita, Pai amado, a nossa irmã Alessandra, a Sofia, Senhor, levando cura, Pai, que o Teu Espírito, Senhor, sopre, Pai amado, naquele hospital, Senhor, levando, Senhor, restauração, Pai, levando, Senhor, cura, Pai, que Teu nome, Senhor, seja glorificado. Então, Pai, toca, Senhor, naquele lugar, que não só a Sofia, Pai, mas tantas e tantas outras vidas recebam cura nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, aquele lugar com a Tua presença, Pai. Passa, Senhor, tocando, Senhor, trazendo cura, Pai. Que aquele lugar, Senhor, seja cheio da Tua presença nessa hora, em nome do Senhor Jesus. É o que clamamos, Senhor, como igreja, Pai. É o que clamamos, Senhor, e ligamos na terra como corpo de Cristo, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor,
nessa hora esse hospital, Pai. Visita também, Senhor, cada lar. Visita, Senhor, em nome do Senhor Jesus, cada emprego, Pai. Visita, Senhor, nesta hora, Senhor, cada família, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, cada um deles, Pai, nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, também eu te clamo, Pai, pela tua igreja, Senhor, é que eu te apresento, Pai. Senhor, a vida, Pai amado, do nosso pastor, te clamamos em nome do Senhor Jesus, que a tua mão, Senhor, esteja sobre a vida dele, Pai, guardando, Senhor, sustentando-o, Pai, que a tua mão, Senhor, esteja a guardá-lo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que os teus anjos, Pai, estejam acampados, Senhor, sobre a vida dele, Pai. Também eu peço, Senhor, estende essa cobertura, Senhor, a cada líder, Pai, em nome do Senhor Jesus. Continua, Senhor, a guardar, Pai, continua, Senhor, a direcionar pelo teu Espírito, Senhor. Continua, Senhor, sendo, Pai, o combustível, o ânimo, Pai, de cada um deles, Pai. Também eu clamo, Senhor, por cada servo, cada serva dessa casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Continua, Senhor, a sustentar, continua, Senhor, a dar ânimo, Pai, continua sendo, Senhor, o centro, Pai amado, dessas vidas, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Continua, Senhor, sendo, Pai, o prazer, Pai, a cada manhã, Senhor, o prazer, Senhor, a ouvir cada louvor, Pai, o prazer, Senhor, de ouvir, Senhor, a tua palavra, Pai, em cada um desses corações, Pai. Continua, Senhor, a nos ajudar, Senhor, a nos manter, Senhor, queimando por Ti, a manter, Senhor, os nossos corações apaixonados pelo Senhor, mesmo, Pai amado, o mundo muitas vezes tentando, Senhor, nos cegar. Nos ajuda a nos mantermos, Pai, olhando para Ti, Pai, pois, Senhor, precisamos da Tua graça, pois somos falhos, Pai, pois precisamos, Senhor, do Seu sustento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, Pai, paira sobre esse lugar, Pai, restaurando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Continua, Pai, nos direcionando, Pai, continua, Senhor, nos ajudando, pois somos dependentes totalmente do Senhor. Pai, aqui, Senhor, te agradeço, Pai, já crendo nas respostas que foram alcançadas, Pai, e já crendo, Senhor, na cura que o Senhor realizou na vida da Sofia, Pai, e, Senhor, seja exaltado por isso, Pai, Senhor, seja louvado por isso, Senhor. Pai, te louvo, Pai, aqui te exalto, Pai, e a tua igreja, Senhor, te adora em nome do Senhor Jesus. Receba, Senhor, os aplausos, Senhor, da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Passamos agora para o Ministério da Palavra. Convido mais uma vez nosso pastor, receba ele com uma salva de aplausos. Amém. Graça e paz. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você que vai nos acompanhar através dessa transmissão. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. É sempre muito bom estarmos na casa do Senhor. Sempre bom estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor. Bom, aos líderes de célula, os estudos estão lá na área do líder. Antes de você ir embora, não esqueça de passar lá para pegar, em nome de Jesus. Bom, vamos para o Ministério da Palavra. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, e nós vamos ler também a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 1, e vai estar passando aqui também no telão. Bom, nós vamos ver a história de duas mulheres, a qual acredito que aqui, se não todos, uma grande maioria já ouviu, sobre Ana e Penina, mas que hoje nós vamos ver essa mesma história que tanto já nos ministrou de uma outra maneira, com uma outra ótica, e é claro, trazendo, para a nossa realidade. Então, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 8, diz assim
a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, repita comigo, subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra e por tudo que o Senhor já nos proporcionou essa noite. Pedimos, Pai, que nesse momento o nosso coração esteja, meu Pai, sensível à semente que será plantada em nosso coração. Peço, Pai, a liderança do Teu Espírito Santo para que Ele nos dirija, Ele nos ajude a entender e que saiamos daqui, Pai amado, enriquecidos em nossa fé. Porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Pai, nós tomamos posse dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, uma das coisas que Deus ele vai querer formar em cada um de nós é a maturidade. Paulo ele vai dizer que nós devemos chegar à estatura de Cristo. E quando ele diz a estatura de Cristo, ele não está se referindo apenas ao tamanho do Senhor Jesus Cristo, mas sim o nível do Senhor Jesus Cristo e que esse nível inclui também a maturidade. O Senhor quer que sejamos maduros espirituais, mas como seres humanos também. O Senhor quer que você cresça em maturidade na sua vida espiritual, mas Ele quer que você também cresça em maturidade na sua vida normal, na sua vida secular. De todo modo, o Senhor quer que sejamos maduros. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo está falando aqui sobre maturidade. E, como eu estou dizendo, esse é um dos desejos, é algo que Deus quer formar a cada dia, em cada um de nós, usando muitas vezes a palavra, mas também usando circunstâncias e situações. Eu lembro que quando eu tinha aproximadamente entre 11 a 13 anos, não lembro a idade certa, mas lembro que era entre essa idade. Tinha lançado já há um tempo, o PlayStation 2. E eu tinha um primo que tinha esse videogame. Esse meu primo, ele tinha mais condições do que eu na época e ele conseguiu esse videogame. Som, tá falhando aqui, será que é pilha, alguma coisa? E eu ia para casa desse meu primo para jogar videogame e fiquei lá jogando videogame até umas horas. Só que chegou o momento de eu voltar para casa. E eu voltei para casa sem videogame, porque eu não tinha esse videogame. E eu lembro que eu queria tanto esse videogame que eu ficava triste, ficava chorando,
Quando não sentia vontade de chorar, eu fingia que estava chorando, então molhava um pouquinho aqui essa região, para que meu pai pudesse ver o meu sofrimento por não ter um PlayStation 2. E como meu pai na época não tinha condições, eu fiquei um bom tempo chorando, triste e querendo esse videogame. Mas chegou um momento em que meu pai falou para mim, para nós irmos no shopping, a princípio para tomar um sorvete, e fui com meu pai para tomar esse sorvete. Quando ele entra numa loja de eletrônicos, e quando eu já vi que lá tinha videogame, eu já fiquei feliz. E eu lembro que meu pai ainda falou, espera, porque o cartão precisa passar. E mesmo assim eu fiquei muito feliz com aquilo. E para encurtar a história, meu pai me deu o PlayStation 2. Não só isso, mas muitas coisas meu pai me deu, sempre querendo me ver feliz, né, querendo me ver bem, e à medida que ele entendia que me via bem, era me dando algumas coisas, me proporcionando algumas coisas. E acredito que isso não é ruim. O ruim, na verdade, é quando eu me converti. Porque eu achava que Deus tinha que me tratar igual meu pai me tratava. Então, se por um lado eu chorei para ter um videogame, quando eu queria ter algo da parte de Deus, eu chorava, eu ficava triste, eu fazia chantagem, dizendo para Deus que eu não ia mais ler a palavra, que eu não ia mais orar, porque Ele não está me abençoando, Ele não está sendo bondoso comigo. A imagem que eu tinha, na verdade, da bondade de Deus, era a mesma imagem que eu tinha do meu pai. Então, qual era a imagem que eu tinha? Se meu pai me ama, Ele vai me dar tudo que eu quero. Transferi essa imagem para Deus e comecei a pensar, se Deus me ama, Ele vai me dar tudo que eu quero. Só que, com o tempo, nós vamos aprendendo que não é assim que funciona com Deus. Ele não vai dar tudo que nós queremos. Ele vai dar algumas coisas, outras coisas Ele vai falar para esperarmos um pouco, e Ele só vai dar aquilo que no momento ou para sempre vai ser bom para cada um de nós. E na medida que eu via que esta habilidade minha não funcionava com Deus, eu sofria bastante, e sofri muito até aprender, e confesso aos irmãos que até hoje eu ainda estou aprendendo. Não sei se você já teve essa sensação de você querer algo da parte de Deus, e até o momento Ele ainda não te deu. Até o momento Ele ainda não te proporcionou. E não sei se você era igual eu, mas não sei se você ficou bravo com Deus, talvez chateado com Deus, talvez falado que nunca mais ia servir a Deus por conta de algo que Ele não te deu. Pode parecer besteira, mas isso acontece com muita frequência. E é isso que nós, na verdade, podemos observar nessa história que eu acabei de ler para vocês, de Ana e Penina. No versículo 7, vai dizer que Ana, ela na verdade ia ou subia à casa do Senhor. Como nós lemos, né, naquela época poderia ter mais de uma esposa e Eucana tinha duas. Eucana tinha Ana e também tinha Penina como esposa. A Bíblia vai dizer que Ana tinha o amor de Eucana, mas não tinha filhos. A Penina, em contrapartida, ela tinha os filhos, mas ela não tinha o amor de Eucana. Então, o que nós podemos ver nesse momento é que uma tinha a outra, tinha algo que a outra não tinha, e a outra tinha algo que essa uma não tinha. E por conta disso, as duas, na verdade, andavam tristes. Uma expressava a sua tristeza, a sua revolta pela provocação. A outra expressava a sua tristeza, de fato, não comendo, não bebendo, chorando, vivendo triste, mesmo indo à casa do Senhor, onde há um lugar que, segundo Davi, tem e deve ter alegria. Amém? Então, Ana vivia triste. Ana, ela só chorava, ela não comia. E um dos motivos é porque, além de ela não ter filhos, a sua rival, companheira, porque dividia o mesmo marido, ela provocava Ana.
Então, imagina você que Penina chegava para Ana e falava: olha, Ana, como meus filhos são lindos. Que pena que você não tem. Ana, você não quer cuidar dos meus filhos, já que você não tem? Cuide deles para mim. Olha, Ana, será que você vai ter o prazer um dia de ser mãe? Então, dentre essas e muitas outras provocações, Penina fazia com Ana. E Ana não tinha realmente os filhos, além de ser provocada, ela ficava triste, andava chorando, ela não comia, a ponto do seu marido falar: poxa, Ana, eu sou bondoso com você, eu faço aquilo que você quer, e mesmo assim não está bom. Ele chega a dizer: será que eu não sou melhor do que 10 filhos? E isso nos faz entender que de fato Eucana fazia coisas por Ana que não fazia por Penina. E aqui, irmãos, nós podemos aprender, né? E esse, na verdade, é o centro do meu estudo de hoje, é que a nossa alegria, ela não pode depender só das nossas conquistas ou daquilo que nós temos. Espera aí, pastor, mas quer dizer então que se eu tiver algo eu não vou ficar feliz? Não, você pode ficar feliz, até porque que aquilo que você recebe, ganha, conquista, também te produz a felicidade, a alegria. O que eu estou lhe dizendo é que a sua alegria não deve depender apenas disso. Por quê? E quando você não receber? E quando você não tiver? E quando você não conquistar? Quando nós colocamos a nossa alegria em situações ou em coisas, até mesmo em sentimentos, a probabilidade é que vamos viver tristes, porque essas coisas são temporais, são passageiras. Por isso que a nossa alegria não pode depender só do que temos ou apenas das nossas conquistas. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, abra lá por favor, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, e eu quero te mostrar o que o apóstolo Paulo fala sobre alegria. Filipenses capítulo 4, vai passar aqui no telão também. No versículo 10, Paulo diz assim, ó. Peraí, aqui. Olha o que ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Então aqui ele já está falando, eu me alegrei grandiosamente no Senhor. Ele continua, por quê? Agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 3. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu gosto da Nova Tradução Linguagem de hoje, que traduz esse versículo 13 de uma maneira muito realista, de fácil entendimento, e diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, olha só o que Paulo está dizendo: eu me alegrei sobremaneira no Senhor. E nos versículos ou nas seguintes falas de Paulo, ele está dizendo que ele aprendeu a se alegrar dessa forma. Ou seja, a alegria, ela pode vir sim, é claro, por uma conquista, por algo que eu recebo, por um presente, por uma notícia boa, mas a alegria, ela também pode ser aprendida. E a minha intenção é te ensinar ou te motivar a aprender a ser alegre, para você não depender de situações, para você não depender de notícias boas, para você não depender de sentimentos, para você não depender de riquezas ou algo do tipo para ser feliz. Paulo está dizendo que ele aprendeu a ser alegre, e ele vai falar aqui alguns pontos. Aprendi a ser alegre na riqueza, mas também na pobreza. Eu aprendi a ser alegre quando eu tinha muita comida, mas quando eu também estava passando fome, ou não tinha muita comida. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver, a ser alegre em qualquer tipo de situação. E aí ele termina dizendo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou com a força que Cristo me dá,
eu posso enfrentar qualquer situação. Então, irmãos, a alegria, ela é aprendida. E a nossa alegria, ou a nossa maior alegria, o nosso maior motivo de alegria não deve estar em algo que muda. Por que Paulo diz, eu aprendi a ser alegre na riqueza ou na pobreza, eu estou aqui parafraseando? Porque alguém pode estar rico hoje, mas amanhã pode estar pobre. E se ele depender disso para ser alegre, hoje ele está feliz, mas amanhã ele está no fundo do poço. Então, a nossa alegria deve estar em algo que não muda. É por isso que Paulo vai dizer, alegrei-me sobremaneira porque Hebreus vai dizer que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, Deus não muda. Isso me ensina e te ensina que a nossa alegria deve estar em Deus. Ele não muda, Ele é eterno, Ele é poderoso e Ele um dia vai nos resgatar para morarmos com Ele na glória eterna. Então a nossa alegria, não estou dizendo que você não pode ficar alegre com notícias boas, com riqueza, não é nada disso. O que eu estou te dizendo é, você precisa aprender a ser alegre para não ficar refém das coisas quando algo ruim acontecer. Então, é isso que este texto de Ana e Penina também nos ensina. Só que Ana, ela cedeu às provocações. E eu vi um pastor falando algo que é muito verdade, que ele diz que quando nós cedemos às provocações, nós damos um poder para essa pessoa. E qual é o poder? O poder dessa pessoa nos deixar triste. O poder dessa pessoa nos deixar para baixo. Por exemplo, quem aqui já sofreu algum tipo de bullying na escola? Vamos falar na nossa linguagem? Quem já foi zoado na escola? Ixi, quanta gente já foi zoado na escola e está aqui hoje firme e forte, graças a Deus. Sim ou não? E quando que... Hoje é bullying, né? Hoje não pode falar mais nada, hoje está tudo muito difícil, né? Mas antigamente, irmãos, as coisas eram diferentes, né? Às vezes você ia para o zoológico, né, com um amigo, uma excursão da escola, você chegava no zoológico, os amigos falavam, olha lá teus parentes, olha lá como é que tá. E todo mundo ria, ninguém ficava doente, ninguém sofria depressão, né? Mas hoje está tudo enfermo, na verdade, né? Mas enfim, muita gente aqui sofria bullying, era zoado na escola. E quando é que você percebia que aquela zoação contra você estava dando sucesso? Quando você ficava nervoso, quando você se importava. Quando você se importava, quando você ficava nervoso, é como se você tivesse dado um poder para a pessoa que estava te zoando. Por exemplo, alguém que colocou um apelido em você que você não gostava. Quando você demonstrou que não gostava, esse apelido pegou. Quando você nem ligou, não tinha graça, então não tinha poder. Então, Ana, ela cedeu às provocações de Penina. E como que ela cedeu? Ficando triste, não comendo, talvez pelos cantos, não sei, mas talvez murmurando. E o ruim de ceder à provocação é porque a provocação ela pode nos cegar. Como assim? A provocação que Penina fez contra Ana cegou Ana, porque Ana deixou de enxergar o que tinha para apenas prestar atenção naquilo que não tinha. Ou seja, ela tinha um marido fiel, ela recebia a porção dobrada do sacrifício, ela com certeza era muito mais amada do que Penina, mas isso não era suficiente para Ana ser feliz, porque ela concentrou as suas forças, depositou a sua alegria apenas naquilo que ela ainda não tinha. Então, aquela provocação que ela cedeu fez ela focar apenas naquilo que não teve e se esqueceu de focar no que teve. Ana, ela não tinha filhos, mas com certeza ela tinha muitas outras coisas, inclusive um amor muito maior de Elcana do que Penina tinha. E isso, irmãos, olhando para as nossas vidas, às vezes nós focamos tanto em algo que ainda não temos, que acabamos nos esquecendo daquilo que nós temos. Às vezes você fica triste porque você não tem algo. Às vezes você fica mais triste por ver
que aquilo que você não tem, uma pessoa próxima sua tem. Às vezes dói você não ter, mas parece que dói duas vezes você não ter e alguém pede você ter algo que você não tem. E isso acaba também nos trazendo tristeza. E essas tristezas, irmãos, são perigosas. E eu quero nomear aqui 3 perigos dessas tristezas. O primeiro é que essa tristeza é perigosa porque ela pode estar disfarçada de inveja. Eu não sei se era o caso de Ana, mas talvez ela tinha um pouco de inveja de Penina, porque Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Mas sem dúvida era o caso de Penina, porque Penina provocava Ana, não só porque ela tinha filhos e Ana não, mas porque Ana tinha o amor do Elcana que ela não tinha. E esse sentimento acabou despertando inveja. E um dos significados de inveja é não se alegrar com a vitória do outro. Trazendo aqui para o nosso meio, é não celebrar a conquista do irmão. Se alguém perto de você teve uma conquista, nós precisamos ficar felizes, porque é uma ordenança bíblica. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que e se alegrar com os que. Mas muitas vezes nós só choramos com os que choram, mas não nos alegramos com os que se alegram. Às vezes, irmãos, perdão da palavra, mas nós choramos com a alegria de algumas pessoas. E não é o que a Bíblia nos ensina. Então, a tristeza, esse tipo de tristeza é perigosa porque pode estar disfarçado de inveja. Ah, olha só, fulano tem um carro bom, o meu está quebrado. Nossa, eu queria tanto ter um carro igual. Quem já assistiu o Zorra Total que tinha um cara que tinha um zoião desse tamanho que ele falava, eu queria tanto ter um desse. Tem gente que parece esse zoião do Zorra Total, irmãos. Olha tanto que o que estava bom quebra, o que estava bom fica ruim. Mas nós precisamos tomar cuidado. Porque, às vezes, o que nós não temos, o outro tem, e a gente acaba transferindo uma inveja. Acaba, na verdade, revelando uma inveja. E por não ter, nós ficamos, além de invejosos, tristes. Por exemplo, o Fernandinho é um ótimo cantor. Imagina se eu tivesse inveja do Fernandinho e quisesse ter a voz que ele tem. Não ia rolar, irmãos, não ia dar certo. Às vezes você admira alguém por fazer algo bom. Aí você fala, nossa, eu queria tanto fazer o que essa pessoa faz. Não, mas celebre o que ela faz. Dê graças a Deus pelo que ela faz. E saiba que Deus vai te usar do seu jeito, no seu modo, não é imitando ninguém. Deus quer que você seja, é você, porque Ele chamou você para ser você, e não para ser o fulano ou para ser o cicrano. Então, essa tristeza tem que tomar cuidado até mesmo porque ela pode virar uma comparação. E comparação, irmãos, é coisa diabólica. Comparação é coisa diabólica. Então, a tristeza ela é perigosa porque ela pode estar disfarçada de inveja. Segundo, essa tristeza que gerou no coração de Ana é perigosa porque pode virar uma ingratidão. Ou seja, Ana não tinha filhos, mas Ana tinha marido. Ana tinha o amor do marido. Ana tinha uma casa. Ana tinha muitas coisas. Então, a tristeza por algo que você ainda não tem pode roubar a alegria de algo que você já tem, te levando a ser uma pessoa ingrata. E, com a ingratidão, te levando a ser uma pessoa reclamando, ou murmurador. Porque a murmuração, dizem que o pai ou a mãe da murmuração é a ingratidão. Nós murmuramos quando estamos ingratos por algo. Então, meu irmão e minha irmã, não foque apenas naquilo que você ainda não tem ou naquilo que te falta. Comece a celebrar o que você já tem, amém? Porque essa tristeza ela pode virar uma ingratidão. Ah, pastor, mas eu não tenho o emprego dos sonhos. Tá bom, mas vai sonhando nesse emprego que você já está. Pastor, eu não tenho a casa do sonho. Mas você tem uma casa? Que bom. Tem gente que não tem. Pastor, eu não tenho casa própria. Mas você paga o aluguelzinho bonitinho, está morando, está debaixo de um teto? Que bênção. Celebre isso. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado, porque às vezes focar tanto em algo que nós não temos
pode nos deixar triste e deixar de celebrar aquilo que nós temos. Então, celebre a sua casa, celebre aquilo que você tem, celebre a sua família, amém? Porque tem gente que não tem família, tem gente que não tem pai nem mãe, tem gente que não tem os dois, e se você tem um dos dois ou os dois, você deve celebrar. Você deve celebrar os seus filhos. Pastor, é que você não conhece os meus filhos. Eu não preciso conhecer, você conhece. E sabe que eles são bênçãos do Senhor para a sua vida. Você sabe que tem gente que está lutando para engravidar e não consegue? Você já imaginou que tem gente que gasta milhões para engravidar e mesmo assim não consegue? E se você já tem filhos, celebre os seus filhos. Ah, pastor, mas eu só tenho um menino, eu queria uma menina. Vai ficar triste porque não tem uma menina. Ama esses meninos com toda a tua força. Ah, pastor, mas eu só tenho um menino, eu queria um menino. A mesma coisa. Focar naquilo que você não tem vai roubar a alegria daquilo que você já tem. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, celebre os seus amigos. Tem gente que não tem amigo. E hoje amigo está muito difícil de ter. Porque as pessoas hoje acham que amigo é aquele que fala tudo que você quer ouvir, mas amigo de verdade fala a verdade que você não quer ouvir muitas vezes. O que precisamos do nosso lado não é pessoas para nos bajular, porque isso é fácil e você vai encontrar de monte. O que precisamos do nosso lado são pessoas verdadeiras, que falam as coisas que a gente não quer escutar e que falam as verdades que a gente não está muito afim de ouvir. Mas lá no fundo a gente vai falar, glória a Deus pela sua vida, meu amigo, porque você falou aquilo que eu precisava ouvir. Então celebre seus amigos. Celebre seu casamento. Ah, pastor, mas eu não sou casado com a mulher que eu queria. Ô, meu filho, o negócio é esse? Pastor, eu não sou casado com a pessoa certa. Então aprende a amar errada e vai ser feliz em nome de Jesus. Celebre o seu casamento. Mas também celebre a sua solteirice se você é solteiro. Porque assim como tem muito solteiro que quer casar, tem muito casado que queria ficar solteiro. Celebre a sua solteirice. Você sabia que solteiro quer dizer inteiro? Deus não levanta ninguém para te completar. Deus levanta alguém para andar do seu lado e te ajudar naquilo que você precisa. Você já é completo, Deus já te fez. Então, celebre a sua solteirice. Versus o sinônimo de liberdade. Você é solteiro, você fala, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, quando eu quiser. Você é casado, você fala, vamos? Não. Posso ir? Também não. Glória a Deus pelo meu casamento. É assim que funciona. Então celebre a sua solteirice, você vai dormir do jeito que quer, na hora que quer, com a luz acesa, com a luz apagada, você vai dormir com roupa, sem roupa, você vai dormir do jeito que você quiser. Celebre a sua solteirice. Celebre a sua célula. Ah, pastor, a minha célula não está do jeito que eu quero, então lute e se esforce para deixar a célula do jeito que você quer. Porque muitas vezes a mudança não está no outro, a mudança está em nós. Celebre a sua igreja, irmãos. Ah, pastor, eu queria tanto que a gente fosse a Lagoinha. Não é, irmão, e não é nem um lago. Aqui é o Ministério Batista Rei dos Reis. Ah, pastor, mas a igreja do fulano é tudo preto, é tudo apagado as luzes, o louvor... Não rola, irmão, aqui não rola, por enquanto não rola. Celebre o que você tem e seja feliz, em nome de Jesus. Celebre seus líderes. Ah, pastor, eu não tenho um líder que eu queria ter. E você é o discípulo que o líder gostaria de ter? Então tome cuidado, para que a sua tristeza não vire uma ingratidão e comece a roubar a sua alegria e também o seu presente, queridos. Quando você aprender a celebrar o que tem, aquilo que você ainda não tem, não vai roubar a sua alegria. Agora, eu só li até o versículo 8. Talvez em outro momento a gente fala da outra fase de Ana. Porque nós sabemos que ela teve o filho. Mas hoje nós vamos focar só nisso. De ficar triste por aquilo que não tem, em vez de ficar feliz por aquilo que tem. E
O texto diz quem foi que deixou Ana estéril. Quem foi? Quem foi? No verso 7 diz que Deus deixou Ana estéril, se eu não me engano, e no verso 8, se eu não me engano, confirma dizendo que Deus é que cerrou a sua madre. Então quem foi que deixou Ana estéril? Quem pode resolver isso? Só que a gente tem que tomar cuidado para não... Lembra do exemplo que eu dei? Quando eu queria o videogame, transferi isso para Deus. Eu nunca esqueço de uma mensagem que o pastor Wagner pregou aqui na igreja. João capítulo 11, ele pregou sobre Lázaro, Marta, Maria. E ele falou que Maria, quando mandou avisar Jesus que Lázaro estava enfermo, não falou assim, Lázaro está enfermo, falou assim, aquele a quem tu amas. Ou seja, o que Maria quis fazer uma chantagem emocional com Jesus. Quis chorar para ver se Jesus atendia. Quis falar, não, diga que é o amigo que ele ama, que ele vem mais rápido. Não, Jesus atrasou ainda mais. Eu lembro que o pastor Wagner falou, Deus não se move pelos nossos sentimentos. E a palavra diz, Deus se move pela fé. Então, não vai adiantar você ficar triste. Não vai adiantar você chorar. Não vai adiantar você espernear. Tem crente, irmãos, que é igual criança quando vai no shopping, quer um brinquedo e o pai não dá. Não sei se você já presenciou que a criança fala, eu quero brinquedo. Pai, filho, o pai não tem dinheiro. Eu quero brinquedo. Filho, o pai não tem dinheiro. Eu quero brinquedo. E já começa a rolar no chão e a tribulação começa. O pai fica com vergonha. Todo mundo para olhar a criança. O pai faz até dívida para passar a vergonha. Vamos, filho, comprar o brinquedo que você quer, vamos. Que Deus me livre disso, porque está chegando a hora do meu menino ir para o shopping. Eu preciso ser forte para dizer para ele, quando chegar em casa a gente conversa. E mais forte ainda para cumprir o que eu falei que ia fazer. Então, irmãos, eu não estou aqui para desanimar você, não. Mas eu estou aqui para te falar a verdade. Nem tudo que você quer ter é garantido que você terá. O que Deus promete, e isso é inegociável? Vida eterna, perdão, salvação. Isso Ele promete. E as outras coisas? Você pode ter? Sim. Mas pode não ter? Também. E nós temos que tomar cuidado em terceiro lugar, porque a tristeza de não ter o que queremos, ela se torna perigosa porque ela pode te enganar. E de que maneira que ela pode te enganar? Te dizendo que você só é feliz quando tiver aquilo. Casamentos são destruídos por causa disso, sabia? As pessoas se casam com os propósitos errados. Ela casa porque ela pensa, não, quando eu casar eu vou ser feliz. Aí ela casa e não é feliz. Aí ela vai se afundando ainda mais, ela diz, não, eu vou, quando eu tiver filho, agora sim eu vou ser feliz. Aí ela tem filho e mesmo assim não é feliz. Não, quando eu tiver o carro do ano eu vou ser feliz. Aí tem o carro do ano e não é feliz. Não, quando eu estiver morando no Morumbi, aí eu vou ser feliz. Mora no Morumbi, mas também não é feliz. Por quê? Porque ela foi enganada. A tristeza diz para ela, você só vai ser feliz quando você tiver aquilo que você quer. Só que o que Paulo nos ensina, que a nossa alegria ela deve estar sobremaneira porque é imutável, ele não muda. Então a tristeza ela pode te enganar, dizendo que você só vai ser feliz se tiver aquilo que você quer ter. Então quer dizer que se você não tiver, você vai viver a sua vida todinha triste? Já imaginou isso? Eu tenho 33 anos de idade, quero viver até os 100. Então quer dizer que mais da metade da minha vida eu vou ficar triste por não ter aquilo que tanto quero? Desculpa a palavra, mas isso seria burrice. E o tanto de coisa que eu já tenho? E o tanto de coisa que Deus já me deu? E o tanto de coisa que Deus já me proporcionou? E o tanto de alegria que situações já me trouxeram? Então, nós precisamos entender, irmãos,
algumas coisas. Pastor, mas a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas tem gente que está entendendo errado esse texto. Tem gente que está usando esse texto de forma errada como um mantra. Não, eu vou ter uma casa com 5 cômodos, 4 banheiros, 2 piscinas, uma fazenda, uma cabeça de boi, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você vai ser o rei do gado, mas não vai ser isso daí não. Porque a Bíblia não diz isso. Eu falo porque eu vejo, irmãos, às vezes as pessoas usando isso como mantra. Não, vai acontecer. Tudo posso naquele que... Não, você entendeu errado. Olha o contexto que Paulo está falando. Eu aprendi a ser feliz na alegria, na riqueza, na pobreza. Aprendi a ser feliz na abastança, na escassez. Eu aprendi a ser feliz em todo e qualquer momento da minha vida. Porque com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Inclusive, não ter aquilo que eu quero ter. Então, nós precisamos entender isso, irmãos. Como eu disse, não estou aqui para desanimar você não. Muita coisa você vai ter, amém? Mas talvez nem tudo. E a sua fé, a sua alegria precisa estar em Deus. Uma vez minha esposa me fez uma pergunta que me fez pensar muito na minha vida. Ela falou assim: Bruno, se Deus tirar o seu ministério, o que vai ser de mim? O que vai ser de você? E eu tentando ser espiritual, falei, eu vou ser um nada, um fracassado. Ela falou, não, você está errado. Mesmo se Deus tirar o seu ministério, mesmo se você não tiver tudo que você quer ter, você continua sendo filho de Deus. Isso me fez pensar muito, porque às vezes nós só nos alegramos com Deus quando Ele nos dá as coisas. Mas às vezes Deus não vai dar. Às vezes Deus vai te dizer um não. O livro de Samuel também vai dizer que Davi ele teve um filho, fruto de pecado. A criança nasceu, mas nasceu com uma enfermidade. Davi orou, Davi jejuou, Davi buscou, Davi clamou a Deus por aquele menino, porque Davi queria que o seu filho sobrevivesse. O filho de Davi sobreviveu? Não. O que Davi fez? Se limpou, comeu e foi adorar o Senhor. A alegria de Davi não estava naquilo que Deus poderia dar. A alegria de Davi estava em Deus. Carta de Coríntios vai trazer um relato de Paulo, onde ele diz que tinha um espinho na carne, que o próprio Satanás que colocou no espinho na carne dele. Ele roga a Deus, porque Paulo queria que aquele espinho saísse. O espinho saiu? Não. Paulo deixou de ser crente? Não. Paulo ficou triste com isso? Não. Ele aprendeu a ser alegre. Vamos para o top das galáxias? Jesus. Em determinado momento ele disse para Deus: eu não quero ir para a cruz. Ele foi? Foi. Ele não queria ir para a cruz, mas ele foi. Isso ele relata na oração. Então, meu irmão e minha irmã, eu creio que você vai ser muito abençoado. Creio que você vai desfrutar de muita coisa boa. Mas talvez você não tenha tudo aquilo que você quer ter. Como que você vai reagir a isso? Como que você se prepara para isso? Se isso acontecer, irmãos, assim como diz a palavra, decida aprender, escolha aprender. Porque com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer ausência. Com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar tudo, inclusive conviver com algo que você ainda não tem. Tem um livro chamado O Deus
que destrói sonhos. Parece um paradoxo, mas é um livro cristão. O autor é Rodrigo Bibo, se eu não me engano. E qual é a ideia desse livro? Esse livro ele mostra que Deus ele não pode ser domesticado. Ou seja, eu não domestico Deus como eu faço com um animalzinho. Ó, vai lá, senta, rola, finge de morto. Não, com Deus não é assim não. E esse livro também ele mostra que Deus não é obrigado a abençoar meu caminho. Ele não é obrigado a abençoar as minhas decisões. Ele não é obrigado a abençoar os meus sonhos, os meus planos, etc. Porque isso é um engano e dá a impressão de que Deus só é fiel quando Ele faz isso. Quando na verdade Ele é fiel em todo momento. Em determinado momento o livro faz a seguinte pergunta: e se Deus derrubar o seu sorvete, Ele vai deixar de ser fiel? Não. Por que o livro usa isso, se Deus derrubar o seu sorvete? Porque uma criança, quando derruba o sorvete dela, o que ela faz? Ela esperneia, ela grita, ela chora, ela faz birra, ela vive triste. Porque a ideia desse livro também é produzir a maturidade e mostrar que a nossa felicidade não deve estar, muitas vezes, entenda isso, na vida que pedimos a Deus, mas na vida que Deus tem para cada um de nós, que é diferente. Ele diz o quê? Os teus sonhos, ou melhor, os meus sonhos são maiores que os seus. Os meus planos são diferentes dos seus. Então os planos de Deus, às vezes vai ser diferente, mas isso não significa que vai ser ruim, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E mesmo que algo que aparentemente não seja bom naquele momento, lá na frente vai se tornar, porque a Bíblia é a verdade de Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, esse texto de Ana nos faz refletir. Por quê? Porque às vezes você está buscando tanto algo e você ainda não tem esse algo e você está deixando de viver outras coisas que Deus já fez na sua vida e já derramou na sua vida. Às vezes você busca uma mudança específica em determinada área, em determinada pessoa. Deus não fez isso ainda, mas Ele já está mudando muitas outras coisas e você não percebeu. Porque o seu foco está naquilo que você ainda não tem. E isso está roubando a sua alegria em Deus. Eu vou concluir essa mensagem, quero que você fique de pé. A Bíblia diz que Ana subiu à casa do Senhor. Ou seja, ela foi à casa do Senhor, mas quando ela saiu de lá, ela continuava triste. Continuou chorando. Porque o foco de Ana estava: eu não tenho filhos. E isso roubou a alegria verdadeira de Ana. Se subimos à casa do Senhor e continuamos tristes, irmãos, talvez você ainda esteja cedendo às provocações da vida, deixando que as pessoas, ou que situações, ou que coisas, ou até mesmo sonhos egoístas roubem a sua alegria. E a atitude de Penina provocando Ana, quanto a de Ana chorando, sem comer, triste por não ter o que quer, são comparados a crianças que estão disputando, que querem tudo do seu jeito, que querem tudo na sua hora, querem tudo no seu tempo, fazendo birra, e com isso fugindo do propósito de Deus, que é forjar e gerar em nós a maturidade. Maturidade para entender que nem sempre nós vamos ter o que queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos. Maturidade para sermos alegres em Deus, que Ele não muda. Maturidade para nos alegrarmos independente das situações da vida, irmãos. Jesus nunca mentiu para nós. Ele disse: no mundo tereis, mas Ele diz: tem de bom. Sabe o que é ter bom ânimo? É você não se abater diante das aflições. É maturidade para não duvidar do amor de Deus quando Ele me diz um não. Maturidade para não duvidar do cuidado de Deus, da fidelidade dEle. E aqui eu volto ao que o livro diz. Deus deixaria de ser amoroso, fiel, se Ele derrubar o nosso sorvete? Se Ele destruir a nossa casa de areia na beira da praia?
Não, irmãos. Ele continua sendo fiel. E como eu disse, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele não vai te dar algo que vai te destruir. Ele não vai te dar algo que vai te afastar dele. Ele não vai lançar para você uma armadilha. Nós precisamos entender que Deus é Pai. E Pai também diz não. E a Bíblia diz que uma das maiores evidências de amor de um pai e de uma mãe para o seu filho é quando ele o exorta, o disciplina, o corrige. Porque se Deus não fizer isso, então não somos filhos, nós somos bastardos, a Bíblia diz. Mas a ideia hoje, irmãos, é te fazer pensar, te fazer refletir, não é fazer você sair daqui triste não, mas é você sair daqui bem, lidando com a verdade. Porque eu não sou igual a muitos que vai te prometer mundos e fundos, sendo que nem a Bíblia promete isso. O que eu posso te prometer é o que Jesus prometeu: salvação, perdão e vida eterna. Vai ter muitas coisas boas? Vai, mas também vai ter tropeço, vai ter alguns não, e vai ter coisas que você talvez não tenha em sua vida, em sua jornada. Mas nem por isso você deve andar e ficar triste. Aprenda, ou melhor, decida, escolha ser alegre, escolha ser feliz, escolha se alegrar em Deus, independente da situação. Alegra-te no Senhor, independente da situação. E olha que maravilhoso. Salmo 37, verso 4, parece até um paradoxo do que eu preguei, mas a Bíblia diz assim, ó: alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então não é primeiro Deus realiza o sonho e depois eu me alegro. Não, se alegra primeiro. Porque a maturidade vem. Se Ele satisfazer os desejos do seu coração, aleluia. Se Ele não satisfazer, você continua alegre porque você aprendeu a ser maduro. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças pela sua palavra e te agradecemos, Pai amado, pelo teu Espírito, ó Deus, que ministra o nosso coração. Nós, Senhor, aprendemos, ó Pai, nós aprendemos que não podemos depositar nossa alegria, nossa felicidade em situações e circunstâncias, mas depositar nossa alegria no Senhor e, como Paulo diz, aprender a ser alegre. Porque independente da minha situação, independente daquilo que eu estou vivendo, eu vou ser alegre. Eu vou aprender a ser feliz no Senhor. Eu vou subir à casa do Senhor e vou voltar feliz para a minha casa. Eu vou ser feliz na minha casa, na minha família. Eu vou ser feliz, vou me alegrar no Senhor em todas as situações e circunstâncias. Pai, isso não é se conformar, é ter sabedoria. E assim, Pai amado, não gerar em nós, não produzir, ó Pai, invejas, não fazer com que essas tristezas roubem a nossa alegria, não fazer com que essas tristezas, Pai amado, prejudiquem o nosso futuro. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, a Tua testificação em nosso coração, através do Teu Espírito, ó Pai. Nos traga, Senhor, a luz, ó Pai, e personalize em cada coração aquilo que o Senhor quer ministrar. Mas que nós, Pai amado, não venhamos, ó Deus, a andar tão focado naquilo que ainda não somos ou naquilo que ainda não temos, a ponto, meu Pai, de não desfrutar da alegria de quem já nos tornamos e daquilo que nós já temos. Pai, mude o nosso coração, porque só o Senhor é poderoso para fazer isso. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.